Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo, principalmente para essa semana, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e deixa aí o joia, o like, caso goste do conteúdo, que é a maneira que vocês conseguem ajudar o meu trabalho desse lado e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Então é de graça e vocês me ajudam aí com o like, ok? Dito isso, já partindo direto pro gráfico, porque tem bastante coisa para a gente dar uma olhada hoje. O Ibovespa, tá, pessoal? Ainda nada de tão interessante, tá? Iniciou o processo de correção aqui no final da semana passada, segue aqui lateral em topo, tá? Tem até média móvel de 9 no 134.300, depois média móvel de 20 em 132, né, arredondando aqui 132, são duas possibilidades de, né, que caso ocorra uma correção um pouco mais ampla, são dois pontos, né, as duas médias de curto prazo para servir como ancoragem aí de possível fundo, tá? Fundo no sentido de, né, poder testar aqui média móvel de 9, se não segurar na média móvel de 9, pode vir até média móvel de 20, não que necessariamente vá cravar fundo em cima das médias, tá? Pelo amor de Deus. Só que o semanal ainda do Ibovespa está muito distante da média, né? Bastante distante, fez uma forte movimentação de alta, tá testando o topo de resistência aqui, ó. Topo de resistência não, tá testando um topo anterior nessa região. Cara, eu tô achando que minha câmera tá torta, não tá não? Não sei se agora ficou melhor. Bom, enfim. Então, é ponto de atenção no Ibovespa. Mas assim, confesso que estudando os ativos no dia de hoje, já selecionei os ativos que vão para a carteira aqui da Capitaliza, então não vou falar desses ativos aqui. E depois que eu seleciono os ativos para a carteira, aí eu faço a lista para trazer aqui o conteúdo aberto para vocês. E assim, tem bastante ativos ainda mostrando força compradora, trabalhando com pivô no fechamento de sexta-feira. Então, apesar do índice Bovespa estar um pouco travado, estar esticado no semanal, e ainda conseguir encontrar ativos aí interessantes que ainda seguem demonstrando força compradora, tá? Só tem que tomar cuidado, claro, por conta do movimento forte que a gente viu do Ibovespa, né, eu não sairia entrando em qualquer operação nesse momento, tá? Eu disse que é muito mais um momento de cautela, beleza? Dito isso do Ibovespa, vamos dar uma passada pelos índices. O dólar segue ainda fraco, né? A gente comentou no final, na sexta-feira, no fechamento, que para retomar a alta precisa romper os 5.620, sem perder o fundo dos 5.390, tá? Por enquanto, ainda bem lero-lero aí o dólar. Vamos dar uma passada pelos índices. Índice financeiro segue processo de correção ainda também, bem parecido com o Ibovespa, né? O índice imobiliário, um dos setores com o fechamento de sexta, passaram a ficar mais interessante. Inclusive, tem bons ativos que eu trouxe aqui que são do setor imobiliário. Ainda segue com pivô próximo da média móvel de 9, tem espaço para subir até os 1.000 pontos. Tá? E foi um índice que perto dos outros acabou ficando um pouco mais para trás. Tá? Então pode ser que agora ele dê uma descolada aí do Ibovespa, beleza? O índice de consumo ainda segue o processo de correção. Para acionar um novo pivô de alta, precisa romper os 3.000 pontos. Também está bonito o índice de consumo. Rompeu um canalzinho de baixa. Entrou em tendência de alta no curto prazo novamente. E o topo principal, a região dos 3.150, que é o topo principal desse canal de baixa. Também é um setor interessante que eu trouxe aqui ativos aí que seguem bonitos ainda, tá? Que são do setor de consumo. Indo para o setor de elétrica, o IEX também segue interessante, tá? Acionou um novo pivô na sexta-feira, um pivô próximo das médias móveis de 9, alinhado com as médias de curto prazo. Tá, o semanal está um pouco esticado, assim como o Ibovespa e todos os índices, né? Menos o imobiliário que eu comentei. Tem o ponto de resistência já principal nos 95.000 pontos, mas segue a tendência de alta no curto prazo, tá? Então também é um índice aí que eu ficaria de olho. O índice de materiais básicos
tá fraco, ainda não tem nada interessante. Vamos dar uma olhada nos outros. INDX, que é o industrial. Também subiu pra caramba. Fazia tempo que eu não dava uma olhada com calma no industrial. Deu um puxadão, ó, bem bonito. Bem bonito. Dia, só que o semanal tá um pouco esticado também, mas o setor que andou bastante, muito impulsionado por VEG, né? Dito isso, partindo agora, né, depois da análise setorial, vamos dar uma olhada agora nas ações, tá? Aqui tem Pomo 4, tá, pessoal? Essa ordem aqui é do simulador, tá? É de uma operação simulada que eu estou fazendo com a galera da sala aqui da Capitalismo, só para a gente marcar, tá? Isso aqui é simulador. Mas foi numa entrada que eu comentei até com vocês aqui pelo gráfico semanal, tá? Que foi aqui nessa região, olha. Lembra que eu comentei? Por quê? Por conta do gráfico mensal, olha. Lembra? E, na verdade, né? Corrigindo em forma de bandeira lá pelo gráfico diário e semanal, em cima da média móvel de 9, depois de uma forte expansão de alta, processo de correção, entrou compra, já chegou lá no topo, olha, né? Já chegou a subir 12,90 aqui da entrada. Já era para ter feito uma parcial, né? O estudo era fazer a parcial aqui no topo, mas como é simulador na plataforma, a ordem não fica aqui, né? Então bateu lá e eu acabei nem vendo. E aí não deu tempo de reduzir, né? Mas enfim. Inclusive tem aqui a linha onde era para ter feito a redução, tá vendo? Que era no topo principal. Mas enfim. Dito tudo isso, é um ativo que segue interessante ainda, tá? Por quê? Ele rompeu, fez uma movimentação de alta, fez um processo de correção e se eu tirar as médias daqui, olha, ele está testando todo um antigo ponto de resistência agora como suporte. Ponto esse que é essa região aqui, olha, esses antigos fundos, esses antigos topos, né? E trabalhando com a expectativa dessa movimentação de alta. Isso aqui ter sido o processo de correção, possível formação de fundo ascendente em cima de zona de suporte. Fechamento de sexta-feira, um alto volume comprador, expectativa, né? Compras aqui próximo desse suporte na região dos R$ 6,95, R$ 7 para tentar carregar pelo menos até o topo aqui novamente. O stop fica aqui abaixo do 6,60, então seria um stop aí de 5,27. O upside até o topo, 8,20. Então basicamente 1,5 o tamanho do risco e tem a projeção aqui no 7,89 que tem um upside de 13%, tá? Mas é um ativo aí bem interessante, fechamento de sexta-feira chamando bastante atenção com bastante volume comprador, tá? Então bem bonito aí, Pomo 4 que já vem dentro de uma tendência de alta, tendência primária, secundária e terciária, tá? Então tendência de curto, de médio e de longo prazo de alta, ok? Bem bonito aí, Pomo 4. Outro ativo, RDOR3, que a gente já havia comentado aqui também. Esse aqui, assim, é um pouco complicado porque eu não gosto de entrar em pivô do gráfico diário com gráfico semanal muito esticado da 9. Tá vendo? Eu trouxe aqui mais para comentar sobre um ativo que subiu bem e onde a gente tinha comentado de compra, da possibilidade aqui nesse rompimento aqui, olha, que eu trouxe aqui com vocês, né, do educacional, o stop seria aqui embaixo, tentar trazer até o topo aqui, olha, assim como eu sempre trago contexto para vocês aqui de estrutura, né, em todas as minhas análises, teria feito pelo menos uma parcial aqui, olha, e agora o papel rompeu essa região de resistência, fez um processo de correção curta e já virou para cima de novo, demonstrando bastante força compradora. Assim como a gente vê pelo volume, olha, bastante volume comprador acima da média, tá? Quem quer operar só gráfico diário, no rompimento da máxima e stop na mínima daria uma compra, o stop na mínima da barra anterior. É uma compra que eu faria? Não faria por conta do semanal, tá? Mas ainda acho que tem possibilidade de puxar direto até aqui a região dos 36,96. Rompeu com bastante força essa acumulação aqui, olha. Entrou aqui num vazio gráfico, tá? Mas, dito isso, pelo semanal eu não faria nada. Agora sim, Cirela, setor imobiliário. Tá? Um papel bem bonito. Se a gente olha aqui pelo gráfico diário, um ativo que rompeu uma tendência de baixa de curto prazo com uma LTB. Aqui, né?
Rompeu aqui embaixo, fez a primeira movimentação, a primeira perna de alta, que é perna 1, perna 2 de correção, ou seja, perna de contração, formação de fundo ascendente, e na sexta-feira fechou acionando um pivô. Fechou levemente acima do topo anterior, mas fechou acima, então confirmado um pivô de alta em Cyrela. Tá? Um ativo que bem bonito, né? Ele testou aqui, olha, esse antigo ponto de resistência aqui como um suporte, e também tem a questão das médias, né? Então pode ver que ele rompe aqui média móvel de 200, que até então era resistência, né? Serviu como resistência aqui, serviu como resistência aqui. Nesse momento atual ele conseguiu romper média móvel de 200, que até então era uma resistência, consolidou em cima dela, transformando ela num suporte, e agora virando para cima de novo, fechamento de sexta com volume aqui acima da média, expectativa, quem sabe, Cyrela, eu vejo a possibilidade de buscar o topo principal lá na região dos 24,85, tal, que tem um upside de 9,74 contra um stop, que eu colocaria o stop abaixo da 200 na região de 21,07 e a entrada nos 22,57, um stop de 6,68, tá? Então acho bem interessante. Diário e semanal bem alinhados, olha. O semanal, na semana retrasada, fechou com uma barra de ignição compradora, uma barra que sai de congestão, sai de LTB, passa para cima das médias novamente, tem uma barra vermelha aqui de correção curta e agora, semana passada, fechando acima dessa barra vermelha, demonstrando aí força compradora, expectativa maior, seguir um processo de alta. Cyrela, que faz parte do setor imobiliário, que, como eu disse, já foi um dos setores que, enquanto a gente viu esse puxadão de Bovespa, a gente viu que o setor imobiliário foi meio tímido, meio não, foi bem tímido, não andou bem, e agora parece que está dando as caras aí de novo, enquanto os outros índices estão demonstrando uma certa fraqueza, dado que andaram bastante, tá? E ainda não corrigiram, tá? Então, pode ser um setor que acabe descolando um pouco do Ibovespa. Vai fazer isso? Eu não faço a mínima ideia. Estou comentando isso, dado os ativos do setor imobiliário que fecharam aí a semana com uma cara de pivô de alta em início de movimento ainda, tá? Não como a maioria dos outros papéis que já estão aí na metade do movimento, né? Outro ativo também de imobiliária, a Allos 3. Isso aqui eu comentei com vocês aqui, olha. Inclusive, deixa aqui nos comentários se alguém conseguiu aí aproveitar. A gente comentou aqui, olha, de Allos 3. Lembra? Com o primeiro stop educacional de segurança aqui embaixo. Né, aqui embaixo, porque ele rompeu toda essa congestão, ou seja, essa acumulação em zona de suporte, e ganhou espaço aí para buscar pelo menos essa região de topo aqui, olha, nos 25,70, tá? E agora dando nova oportunidade. Rompeu essa congestão, fez a primeira perna de alta, corrigiu, fundo ascendente em cima da média móvel de 20, e agora na sexta-feira fechou com uma barra aqui compradora, volume bem acima da média, no rompimento da máxima. Vejo a possibilidade de uma compra de pivô com stop técnico, ou seja, stop no fundo. Né? A entradinha seria na região dos 23,95, o stop nos 22,87, um stop de 4,5%. Projeção de pivô lá nos 25,61 dá um alvo de 6,83, basicamente 1,2, 1,3 o tamanho do risco inicial. E depois tentar carregar no alvo de 100% dessa congestão, que tem um alvo lá nos 26,06, que é em confluência com o topo anterior. Então, uma região bem importante aqui para pensar em fazer uma parcial ou colocar no bolso, dado que é a estratégia de curto prazo. Tá? Então, tem um upside de 9%, gráfico diário e, não poderia deixar de mostrar, gráfico semanal bem alinhados. Né? Preço cortando, né, costurando aqui entre as médias, conseguiu fazer o rompimento, passa para cima das médias, as médias que aqui estavam misturadas, né, embananadas, sem tendência, sem direção, começam a se alinhar para cima, a gente vê volume comprador, expectativa maior de alta, beleza? Bem bonito, inclusive. Outro papel, Smart Fit, possibilidade de um OCOI, né, ombro, cabeça, ombro invertido, o ativo que vinha numa tendência de baixa de curto prazo, e agora aparentando deixar a possibilidade de um OCOI, né? Então a gente tem essa movimentação de baixa, e aí tem esse ombro, cabeça, ombro invertido. Esse OCOI que aciona no rompimento desse topo,
bonito também que tem média móvel de 200, então se romper e fechar acima desse topo na região dos 23,80, 23,80 não, perdão, 24,10, aciona um pivô de alta. O stop é lá nos 22,37. E aí tem o primeiro alvo nos 26,19, que seria um upside de 8,73 para um stop de 7. Basicamente, 1,1, 1,2 também é o tamanho do risco inicial. E aí depois tentar segurar, conduzir esse trade, caso ele siga tendência de alta, utilizando as médias, média móvel de 9 de 20 cortar, se a média móvel de 200 começar a conduzir o preço, tentar carregar, quem sabe, até o topo dos R$ 27, que é o topo principal e inicial dessa tendência de baixa anterior. Tá? Então era essa estrutura que eu buscaria, que seria essa região aqui, olha, dos 27,011. Tá? Então teria um stop de quanto? 6,89 e possibilidade de alvo de 12%. É claro que no meio do caminho fazer uma saída parcial, né? Gráfico semanal também. Semana retrasada fechou com uma baita barra compradora em uma zona de suporte pelo semanal. Rompimento de LTB, um acionamento do pivô e confirmação do diário. Veja a possibilidade de alta também no papel. CCRO3. Bem bonito o ativo. Esse aqui a gente pegou até um trade aqui já na sala da Capitalizo. A gente pegou, eu não lembro, acho que foi aqui, até essa puxada aqui, foi 6 ou 7% que a gente pegou. Aí agora dando nova oportunidade, tá? Papel bem bonito, ele saiu de um fundo duplo aqui embaixo, reverteu uma tendência de baixa no curto prazo, acionou um fundo duplo, eu comentei aqui também do ativo, né? Eu comentei aqui também do ativo, que a expectativa era, quando ele acionou esse fundo duplo, tentar pegar uma compra aqui próximo do rompimento para carregar até esse topo aqui anterior, o que daria aí 6%. Né? Dito e feito, ele veio até aqui, deixou um topo em região de topo anterior, fez uma correção e que movimento técnico bonito. Né? Deixa eu tirar até as médias daqui, olha. E aí ele volta para corrigir, e não onde que ele corrige? Exatamente em cima do topo do padrão de fundo duplo, né? Ó, que era essa aqui, ó. Fundo, rompimento do topo entre os dois fundos, acionado fundo duplo, ele faz a primeira perna de alta, volta a corrigir, testa antigo ponto de resistência aqui como um suporte, deixa um fundo ascendente e faz o que? Um pivô, né? Olha, movimentação de alta, movimentação de expansão, correção, novo pivô confirmado no rompimento desse topo, fez mais uma perna de alta, fez mais um processo de correção, testou na onde? Topo aqui anterior, deixando a possibilidade de ter marcado um novo fundo ascendente nessa região, imaginando pegar a continuação dessa movimentação até pelo menos esse topo aqui principal, na região dos 14,30. Eu vejo a possibilidade bem interessante, principalmente no fechamento de sexta-feira, né? Fechou com uma barra anulando essa tentativa de venda, uma barra compradora com volume bem acima da média, 2 vezes a média basicamente, o volume. Então no rompimento da máxima eu já vejo uma compra nos 13,66, stop na região dos 12, eu colocaria até 12,95, um pouquinho mais abaixo do suporte. Um stop de 5,20, tentar carregar até o topo anterior da 4,61, aí tem que tomar cuidado. E até o alvo de 1,618 do próprio pivô anterior, 7,62. Mas acho bem interessante, tá? Porque o gráfico diário e gráfico semanal do ativo estão aí bem alinhados, tá? E aí se o papel consegue romper a faixa dos 14,30, entra num vazio gráfico e próximo ponto de resistência só lá em cima nos 17,60, tá? Aí a gente tá falando de um upside do preço de entrada até lá em cima de 28%, né? Mas aí teria que conduzir, trabalhar a operação para uma operação que deu início sendo uma operação de curto prazo, passa a ser uma operação de médio prazo, né? Você conduz aquela operação, caso ela consiga bater no ponto de resistência e romper aquele ponto, você acaba conduzindo mais, né? Mas acho bem interessante esse CRO3. Outro ativo, Transpaulista, tá? Setor de elétrica não é um dos melhores, o ativo, mas acho interessante, porque no diário ele pode fazer um pivô e romper média móvel de 200 junto, tá? Em uma zona de suporte. Aqui eu esperaria o pivô e o fechamento acima de 25,32. Rompeu, fechou acima,
Aí eu vejo a possibilidade de compra, o stop pode ser aqui nos 24,73, um stop bem mais curto, ou um stop ainda lá embaixo, nos 23,86, trabalhando com o conceito de consolidação, uma compra próximo dessa zona de suporte, que não fez o pivô de baixo, então isso aqui eu vou ignorar por enquanto, imaginando que a partir daqui ele pode ir lá testar o ponto de resistência nos 27,70, dando um upside de 9,44, um stop curto de 2,37 e o stop um pouco mais longo 5,95, 6%, né? Então acho bem interessante também, tá? Bastante volume comprador nessa região de suporte, pouca pressão vendedora, o setor de elétrica a gente vê aí ganhando força ainda, então vejo uma boa possibilidade. Outro ativo, Raiza 4, também interessante, pode fazer um pivô rompendo a média móvel de 200, o que torna o movimento mais interessante, tá? Esperaria o rompimento e fechamento acima de 3,40. Um stop no fundo anterior na região dos 3,17, um stop de 6,86. O primeiro alvo aqui no 100% do pivô aqui embaixo, né, da projeção, 1 para 1. E aí tem alvo lá em 3,89 e comentando a mesma possibilidade de ALOS 3, tentando buscar o topo principal dessa movimentação anterior de baixa, tá? Que seria lá na região dos 4,04, basicamente o alvo de 200%, né? Então tem confluência. Um upside de 19%. Vai lá, é para só zerar a posição lá? Não, tá, pessoal? O que eu comento é a possibilidade de espaço para o preço se desenvolver. Até os 4,8 você pode fazer 2, 3 entradas, né? Você fez uma entrada no pivô, o ativo subiu, você fez uma saída parcial, né, ou colocou no bolso, depois que corrigiu, você faz uma nova entrada, depende, né? Existem vários tipos de se conduzir uma operação, mas não que necessariamente ele vá lá ou para trabalhar, eu só vou sair se bater nos 200%. Não, eu comento o espaço que tem para o preço trabalhar. E aí com o desandar, né, o desenrolar do mercado durante a semana, as semanas que seja, é você ir conduzindo aquela operação, mas que no mínimo você consiga fazer uma parcial de 1,5 o tamanho do risco, tá? Que é o que eu busco. Fazer a parcial de no mínimo 1 para 1 o tamanho do meu risco inicial e dependendo de como essa operação se desenrolar, 1,5, 2 para fazer a parcial e tentar carregar para tentar pegar 3, 4 vezes o tamanho do risco no alvo final, tá? E não que necessariamente ele vá direto até lá. Você pode fazer uma, duas entradas no meio do caminho. Bem bonito, pivô, né? Também rompeu o canalzinho de baixa, fez aqui o processo de correção, fundo ascendente, alvo lá em cima. O semanal que eu sempre gosto de mostrar para vocês também alinhado. Né? O preço passou para cima da média móvel de 9 de 20 novamente. Semana retrasada deixou uma barra de ignição compradora, volume acima da média e expectativa de continuar esse movimento. Um ativo que eu comentei com vocês, tá, pessoal? Esse aqui eu separei aqui mais para compartilhar aqui. Quem lembra aí de Port 3 que eu trouxe para vocês aqui embaixo? Ó. Entradinha na região dos 16,27, o stop técnico no fundo, seguindo a teoria de Dow, nos 15,48, 4,85. Tentar carregar até o alvo de 100%, ó, já daria 1 para 1 basicamente, né? 100%. Já pensar, já daria para ter feito uma parcial. E agora tem alvo lá nos 8,08 e na sexta-feira fechou de novo bonito. Tá, olha, bastante volume comprador. Se a gente olha aqui o gráfico semanal, isso foi um ativo que eu trouxe para vocês aqui uma ou duas vezes. Gráfico semanal alinhado, ó, preço abaixo da média móvel de 9 de 20, corta tanto o LTB, o preço corta, né, ou seja, rompe tanto a LTB quanto as médias, senta em cima da média, então a média que estava funcionando como resistência passa a funcionar como um suporte, e aí ele arma um pivô bem bonito, e aqui também o alvo buscar a estrutura do topo anterior dessa movimentação aqui passada, nos 17,80. O que daqui de baixo até lá dá um upside de 9,64. No diário agora, uma entrada no rompimento da máxima e um stop na mínima da barra pode ser uma opção. 3,29 para tentar pegar lá 4,39. Acionado o novo pivô de alta. Quem está dentro já da operação aqui, olha, que o stop inicial. Isso que eu digo de conduzir uma operação, tá? Quem entrou aqui e manteve o stop aqui, se fez uma saída parcial no alvo de 100% aqui, o stop que inicialmente estava aqui, você pode trazer para cá, olha, que é o novo fundo.
ou proteger mais, aí depende, também na mínima aqui dessa barra de rompimento do novo topo. Aí você fez uma saída parcial aqui, com parte da posição, tirou o risco ajustando o stop técnico em um novo fundo, já está com ganho, sem risco na operação e mais tranquilidade para conduzir. Se o ativo seguir subindo, você buscar tanto projeções, enquanto houver a média móvel de 9 e de 20 apoiando aqui o preço, ou seja, o preço acima dessas duas médias pelo gráfico diário, você vai conduzindo essa posição já sem risco de perda, beleza? SBFG3 também foi um ativo que eu separei mais para comentar do outro contexto que a gente havia comentado. Eu trouxe para vocês esse ativo em duas ou três oportunidades, tanto quando ele rompeu a congestão aqui embaixo no início do movimento. Depois eu comentei quando ele rompeu esse topo aqui, olha, e deixou essa barra de correção em cima de topo anterior, que era resistência aqui como um suporte, no rompimento da máxima, aqui também pivô, com stop aqui embaixo para ir embora. Tentando buscar, vamos ver se alguém aí lembra. Média móvel de 200 no gráfico semanal, né? E olha lá onde que foi. Olha lá onde que foi. Quase lá, né? 18,43, olha. Não vejo mais nada para fazer. Quem está dentro é só conduzir a posição. Tá? Aqui também quem pegou aqui embaixo já está com o stop ajustado, pode colocar aqui. Ou ainda aqui em cima e conduzir a operação. Por que eu trouxe para comentar? Para que vocês vejam, né, vejam como funciona essa questão de como faz para, né, como eu faria para ajustar um stop em uma posição que dá certo, né, das que eu sempre trago para vocês aqui, como seria o processo, beleza? Outro ativo interessante, Neo E3, setor de elétrica também, olha lá, gráfico semanal, rompeu o LTB, rompeu o pivô, acionou, rompeu o topo anterior, né? Perdão, e acionou o pivô. Deixou uma barra linda sexta-feira. E detalhe, um dos melhores contextos, tá? Não só rompe essa congestão em fundo, como também aqui em cima, olha, o rompimento é rompendo média móvel de 200, preço bem próximo da 9, da 20, da 200, tá? Então a gente tem as três médias aqui bem próximo à barra de ignição, volume comprador bem acima da média, mostrando a possibilidade de retomada de alta, tá? Como esse rompimento, essa barra, ele sai de próximo da resistência, não é um pivô esticado, tem duas opções, né? Ou eu marco durante o dia 50% dessa barra, pode usar FIBO para marcar, entre máxima e mínima, e deixo uma ordem na pedra de compra na região de 38,2, porque não é uma barra tão grande, para tentar pegar aqui na correção de intraday. O stop na mínima dessa barra em 19,20, ou já no rompimento da máxima, stop na mínima, porque aqui o stop é de 5%, então eu entendo que dentro desse contexto, um stop de 5% ele é bem ok, tá? Até o topo principal, dos 21,53, dá uma upside de 6%. Né? Até o topo aqui em cima, dos 22, 29,5%. Se a gente for pegar para projetar esse pivô para cima, né, entre esse fundo e o rompimento desse topo, 618 eu ignoro, né? 61 eu ignoro, buscar o 100%, tá? Olha, aí fica 4,88, um stopzinho de 4,80, basicamente 1 para 1. Já se optar por colocar aqui em 1/3 da barra a ordem de compra, corre o risco dele abrir aqui na máxima e ir embora, e faz parte. Mas caso ele faça essa correção e volte a subir, já muda, né? Já dá 6,64. Mas como é um rompimento que ele sai próximo da resistência e próximo das médias, dá para pegar no rompimento da máxima da barra, tá? Diário e semanal bem alinhados, olha. Bem bonito também o papel. Bastante volume comprador. Outro ativo interessante, CIA-B3, deixa eu até dar uma acelerada aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. CIA-B3 também, olha, diário e semanal rompendo o canalzinho de baixa. Rompimento da máxima da barra, stop na mínima, 9,03. De novo, colocaria FIBO entre máxima e mínima dessa barra.
e deixaria uma ordem de compra aqui, olha, no 38,2, nesse ponto de correção. O stop é a mínima da barra, aí vai ser um stop de 5,60, né, um stop nos 9,44, tentando pegar a continuação dessa tendência de alta, tá? Topo anterior aqui, olha, nos 11,05 dá um upside de 7%, pode pensar em fazer uma saída parcial. E depois o topo principal lá nos 12,51, o que dá um upside de 20,74, tá? Então acho bem interessante CIAB3. Cure 3 também eu trouxe mais para comentar da possibilidade que a gente já havia comentado aqui com vocês. Eu trouxe aqui embaixo, eu comentei do papel, né, rompendo essa congestão, alinhado com um canal de alta, com as médias. A possibilidade aqui embaixo, olha, nos 19,90. Tinha um alvo de 1618, olha, que bonito esse movimento. Ele cravou todos, olha. Ele cravou o 618, foi onde eu comentei com vocês, ó, a entradinha aqui no rompimento da congestão, alvo de 618, 11%. Aí ele corrigiu, eu comentei aqui com vocês de novo, ó, no 22,53, ele deu mais uma puxada e cravou o alvo daqui de baixo ainda, o alvo de 100%. E agora corrigiu de novo, deixa eu tirar esse aqui agora. Deixa eu tirar o 618 e o 100%. Lasqueira, hein? E agora de novo, corrigiu, andou lateral em topo, rompendo a máxima dos 24 e 22, eu vejo nova possibilidade de compra, um stop na mínima, stop de 4,35, para o alvo de 1618, na região dos 25,97, então um upside de 7,25, basicamente 1,5 o tamanho do risco. Tá? E aí depois o alvo de 200% da confluência do alvo de 1618 do primeiro pivô aqui embaixo, pivô não, né? Do primeiro rompimento da congestão, 10%. Tá? Então acho bem interessante, bastante volume comprador. E aí comentando a questão do ajuste de stop de novo. Quem comprou aqui, olha, que estava com stop técnico aqui para baixo, fez uma saída parcial aqui. O stop que inicialmente estava aqui pode ser trazido para cá. Né? Pode ser trazido para cá. E agora pode ser ajustado para cá. Só que aqui, olha, considerando que a gente não sabia que ele ia fazer isso aqui, o stop estaria ajustado para cá, né? Você fez parcial aqui em cima, ele deixou um novo fundo aqui, você já ajusta o stop aqui, ó. E aí você foi estopado. Com o stop ajustado, você ainda saiu no positivo. Seu stop inicial era aqui, você entrou aqui, fez uma parcial aqui, ele corrigiu, voltou a subir, você ajustou seu stop para cá, ele veio e te tirou aqui. E tá tudo bem, saiu levemente positivo. Rompeu congestão aqui nessa barra de novo, deu nova entrada. Vai embora de novo os boi com a corda. Rompendo da máxima compra, mínimo stop. Deu mais uma puxada, entendeu? Isso que eu sempre falo dos espaços para o preço andar, não que necessariamente ele vá de uma vez. Mas Cure 3 está bem interessante, é o semanal e o diário. Bem bonito o papel. Outro ativo que eu também não vejo mais compra, mas que eu trouxe aqui para vocês e só para comentar como é que ele seguiu. O estudo a gente comentou aqui embaixo, né? Olha, quando ele rompeu o canal, que a entradinha no rompimento da máxima, stop na mínima, só era para tomar cuidado porque era um stop de 9% para ajustar a mão, mas que dava para tentar buscar esse ponto aqui, ó, tá até a seta verde aqui, olha. Esse ponto aqui, que é o antigo fundo, rompeu um canal de baixa de médio prazo, fez aqui um pivô, pegou pressão compradora, se deu bem, tá? O ativo puxou aí já, olha, 18%. Agora eu não vejo mais entrada, tá? Mas ainda acho que deve puxar até a região dos 14,10, tá bastante forte e entrou em tendência de alta no curto e no médio prazo. Outro ativo interessante, Fras 3. Cara, nem sei quantos ativos eu trouxe para vocês aqui, tá? É muito ativo. E de novo, não pensem que isso aqui é recomendação, pelo amor de Deus, tá? Se vocês forem entrar em todas as ações que eu trago aqui, vai ficar um risco totalmente desproporcional para a carteira de vocês, tá? E se der errado, vocês vão se lascar. Então tem que tomar cuidado, porque eu trago ativos de setores diferentes.
Lembrando que eu sempre trago aqui com um contexto de ser educacional, junto com um contexto de dia a dia que pode dar boa oportunidade para comentar. Beleza? Tanto ponto de stop, até onde o preço pode andar, o porquê que ele pode andar até lá, quais são os contextos que eu olho numa operação. Ok? Não que necessariamente. É, não necessariamente não, né? Que não é recomendação. Né? São pontos aí de contexto educacionais, ok? Porque eu trago aqui um monte de ativo, quando tem, né? FRAS 3, bem bonito, olha, na sexta-feira deixou uma barra aqui interessante, no rompimento da máxima, stop na mínima, vejo uma compra, 4,97 de stop para tentar carregar até o topo, que já dá 6,32 lá no 20,40, e depois tem um alvo lá em cima dos 21,09, que dá 9,90. Ficou bem bonito aqui, ó, acionou um pivô, rompeu congestão em fundo, depois de testar antigo ponto de resistência aqui na frente como um suporte, troca de polaridade, bem interessante. Gráfico semanal também bem alinhado. Pelo semanal, quem estava com gatilho aqui já foi acionado. E compra de semanal, rompimento da máxima, stop na mínima, tentar carregar até lá em cima do topo. JHSF também bem interessante, vou dar uma acelerada aqui, tá? 4,55, stop na mínima da própria barra 5,31. Primeiro alvo, 4,78, basicamente 1 para 1. O ativo que rompeu também aqui uma tendência de baixa no curto prazo, vejo a possibilidade de voltar, quem sabe, aqui para a região dos R$5 seria testar essa LTB, linha de tendência de baixa de médio prazo. Também bem alinhado com as médias, né? Pivô, olha lá, rompeu a média móvel de 200 junto com o topo anterior, que era resistência, voltou a testar como suporte, consolidou e no novo rompimento de topo, veja a possibilidade bem interessante. Olhando o gráfico semanal, bem alinhado, média móvel de 200 também no gráfico semanal daria para usar como um alvo. Kepler 3, que a gente comentou aqui embaixo, olha. A gente comentou aqui, o papel chegou a subir 13%. Ó, gráfico mensal do ativo eu acho bem interessante, tá? Rompendo e fechando acima dos 11,46, ele tem um gap para ser fechado nos R$17, a gente entra num vazio gráfico. Então, assim, é um dos ativos acho que mais interessante. Tá? No diário aqui tem nova compra, no rompimento da máxima desse novo topo, dado que ele já fez uma movimentação de alta, passou aqui basicamente 2 semanas corrigindo, tá? Então bem interessante o movimento. No rompimento aqui dos 11,68, vejo uma nova entrada, o stop no fundo 11,01, stop de 5,79, eu tentaria conduzir até talvez levar essa operação para médio prazo. Home 3 também pivô, cara, tem muito ativo. Nem sei se eu deveria estar falando tudo isso aqui. Mas enfim, já foi, né? Uma cacetada de ativo. Mais um pivô saindo de uma congestão aqui em fundo. Inclusive, porra, depois de quase. Vai dar mais de 40 minutos. Pô. Deixa aqui um feedback, tá, pessoal? Para eu saber se vocês gostam desses vídeos que ficam um pouco mais longo, mas que tem mais contexto, tem mais detalhes, tem mais ativos. Ou se vocês preferem um vídeo reduzido. Beleza? Porque ao invés de eu trazer todos esses ativos, eu separo menos ativo, na faixa de 10 ali, mais ou menos. Claro, quando tiver contexto interessante dentro de 10 ativos. Quando eu estudo e vejo que tem contextos interessantes que eu acho bacana trazer para vocês para comentar aqui a minha leitura, quando eu encontro 10, 15 ativos, não que necessariamente eles estão interessantes para fazer alguma coisa, mas sim também porque eles têm contexto técnicos que já aconteceu durante a semana ou que podem acontecer durante a semana, tá? E como reagir a esses movimentos, ok? Home 3 também é interessante, rompendo aqui o topo dos 11,23 tem um caminho livre, tem um gap para ser fechado na região dos 11,52, o stop do pivô no fundo anterior, stop nos 10,84, um stop de 4,20, para tentar carregar até o topo principal na faixa dos 12,55, um upside aí de 11%. Tá? Também acho bem interessante Home 3. E vou parar por aqui, tá, pessoal? Porque ainda tem mais uns 3, 4 ativos que eu separei ali. Beleza? Infelizmente, senão vai ficar muito longo o vídeo. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês até aqui. Desculpa um pouco a demora, mas é para poder ajudar vocês também. Beleza? Abração e até mais e bons trades.